Então, vamos começar. Pessoal, bom dia. Vamos iniciar mais uma live. Só lembrando que toda sexta-feira a gente tem esse momento de live, que é uma forma que a empresa encontrou de deixar o processo e a gestão mais transparente. Então, nós temos 4 áreas aqui dentro da empresa, que é a manutenção, operacional, administrativo, com gestão de pessoas e financeiro. Então, toda sexta-feira a gente traz uma pessoa de cada área para trazer um pouquinho do acompanhamento das atividades, do controle, né, das dificuldades que estão tendo e também pedir a colaboração, né, de nós, funcionários, para que a gente possa melhorar. A gente sabe que a gente está passando por um momento difícil, pandemia, crise financeira, mercado de trabalho, então há essa necessidade, essa preocupação de ter esse momento de transparência com nós, colaboradores, e pedir a questão da conscientização para que a gente possa juntos melhorar, né? Então, a gente hoje vai trazer, hoje nós temos o Jonathan, que é da área de manutenção, e ele vem trazer para a gente hoje um comparativo de 2020, do mês de janeiro a março, com um comparativo atual agora de 2021, também de janeiro a março, né? Então, ele vem trazer esses dados hoje para a gente, esclarecer algumas coisas que foram feitas, que não conseguiram ser realizadas, né? Para que o funcionário tenha consciência, digamos, você fala muito em ficha que é feita, que o serviço não é realizado, então ele vem para trazer esses esclarecimentos aos colaboradores, que às vezes não é porque não quer fazer, mas sim devido o recurso ser maior, a atividade não consegue ser realizada. Mas ele também já deixa clara aqui para a gente, logo em seguida na apresentação dele, que esse trabalho ele fica ali parado, mas assim que o recurso é disponibilizado, essas atividades são feitas, né? Então, a gente sempre reforça a importância de fazer ficha, mesmo que não dê para fazer naquele momento, mas sempre ficar reforçando isso junto à central de socorro ou até mesmo à área da manutenção junto aos coordenadores. Mas, enfim, hoje o Jonathan vem para trazer esses números, esses comparativos do controle de manutenção, tá? E lembrando da nossa regra, nosso tempo limite é 30 minutos, vamos permanecer com o áudio desativado para não gerar interferência e o espaço do bate-papo fica aberto para que, ao final, ele possa estar respondendo caso tenham alguma dúvida ou queiram fazer alguma pergunta. Obrigado, Juliana. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos, principalmente aos espectadores que estão nos assistindo nesse momento, né? E também queria agradecer a oportunidade aos nossos 2 maestros aí, né? Francisco Assis e os 2 maestros aí que vêm orquestrando essa manutenção, orquestrando toda a administração da empresa, né? Vou trazer para vocês aqui hoje, brevemente, alguns dos processos da manutenção, né? Claro que nós temos centenas de processos que podemos passar, né? Mas o que eu posso passar para vocês agora é algo breve sobre a preventiva, algo breve sobre as análises técnicas e atendimentos diários da área de manutenção, né? Então, vamos lá, pessoal. Esse aqui é uma das preventivas que eu trouxe um exemplo, né? Nem todos conhecem como funciona. Esse é o laboratório de bicos injetores. É uma manutenção preventiva, do qual, no momento que está um carro sem força, por exemplo, o motorista faz várias OS de motor sem força, esse é uma das preventivas que nós tentamos fazer mensalmente, né, porque é uma preventiva um pouco cara, né, mas estamos sempre tentando trabalhar isso nela dentro do nosso orçamento, né. Então, a manutenção preventiva, muitos sabem como funciona, é bem planejada, é tudo à base da quilometragem, né, o carro rodou tantos quilômetros, vai ter que fazer aquela revisão, né, no caso dos bicos injetores é 90 mil. Tem centenas de preventivas diferentes que eu poderia colocar aqui, falar sobre elas, mas isso demandaria muito tempo, né? Então vamos passar para outro exemplo aqui, a revisão de 30 mil, também é uma revisão muito conhecida, muito popular entre nossos colaboradores. É uma revisão onde todos os setores vinculados, eles se unem para fazer esse propósito, né? Se unem para tratar do carro de maneira mais sutil, mais delicada, em ver cada componente, em revisar cada componente, fazer a limpeza, fazer os trabalhos que eles têm que fazer em manutenção, né? Então, elétrica, a chapeação, a mecânica, a montagem, todos eles se juntam
e vão fazendo essa revisão completa no carro, né? Todos os componentes que você puder imaginar nessa revisão de 30 mil, eles são revisados, eles são revistos e são trocados alguns, né? E outros já são recuperados, né? Dependendo da situação. Então, após a preventiva, eu vou falar um pouco sobre a análise técnica. Como é que funciona essa análise técnica, né? Naquele momento que o carro recolhe, aquele carro que quebra na rua, ou aquele carro que é trocado, todos eles são passados pela análise técnica do nosso encarregado, dos nossos coordenadores e líderes, né? Eles é feita uma análise de onde que quebrou, o que quebrou e por que quebrou, né? Essa análise técnica é feita sempre quando o carro entra na garagem, deu algum problema, é revisado, é analisado, todos eles mesmos, sem exceção. Então, após a análise técnica, o que eu passo para vocês, que muitos motoristas só são chamados, né? E às vezes a pessoa, pô, eu fui chamado, mas até a pessoa ser chamada requer um absurdo de processo, sabe? Não só análise técnica, mas como análise lá da central de socorro, vai passando por todo um processo, todo um trajeto, até chegar no líder, o líder fazer a análise, essa análise vai parar na mão do nosso engenheiro, que é o Henrique, e o Henrique vai fazer essa análise técnica baseado no laudo do encarregado, né? Ele vai analisar o sistema, ele vai analisar fichas passadas, ele vai analisar os atendimentos passados, sabe? É todo um processo até que o motorista seja chamado, né? E o nosso processo de motorista ser chamado é conscientização, né? A gente não está ali para chegar no motorista e punir ele por algumas certas irregularidades, né? A gente está ali mais para conscientizar cada um deles sobre alguma falha. Às vezes o motorista não tem um certo conhecimento em passar a informação para a central de socorro, uma informação mais correta, né? E isso, a informação sai da central, vem para cá, às vezes de forma incorreta, e o Henrique está aí para orientar, né? Para passar para ele o porquê que ele recolheu. De repente ele fez um recolhimento indevido, que tem muitas situações, por exemplo, vou dar um exemplo de luz de salão. O cara recolheu luz de salão, está funcionando só um estágio. Os outros dois não estão funcionando, beleza. Mas muitas vezes está de noite, 9 horas da noite, não está funcionando um estágio, mas os outros dois estágios estão funcionando. Aí a central vai recolher o carro, o motorista diz, meu carro está escuro, e muitas vezes não está tão escuro assim. Dá para o cara terminar a viagem dele, né? Muitas vezes, né? Não estou generalizando, porque é todas as vezes. Aí o carro recolhe, é feito aqui a análise técnica pelo nosso líder, o líder identifica que aquela luz de salão dava para terminar a viagem, dava para ele continuar ali, né? Então, naquele momento, ele faz a análise e coloca que aquele carro poderia terminar o turno. Então, se o carro poderia terminar o turno, o Henrique vai analisar o carro, vai analisar as fichas passadas, etc. E naquela análise ele pede o seguinte, poxa, eu vou ter que chamar esse operador para dar uma conversada com ele e passar para ele certas informações do nosso processo de manutenção e quanto é o custo por cada recolhimento, né? Que sai muito caro para o Catu, cada recolhimento indevido. Beleza, pessoal? Fora dos operadores também, nós chamamos nossos técnicos, né? Mecânicos, eletricistas, chapeadores, todos eles têm as atribuições em suas funções, que é para fazer os trabalhos, né? As preventivas, as corretivas, e alguns deles podem ser chamados por uma falha, não só em aplicação, como alguma peça que eles recuperaram, acabou não dando certo, sabe? Porque nós da manutenção enfrentamos, desde o início da pandemia, né? Desde o primeiro trimestre do ano passado, acredito que fevereiro ou março, enfrentamos uma dificuldade muito grande com relação às preventivas, né? Até por causa da nossa situação financeira e orçamental, né? Então, nossos técnicos também são chamados para conscientização por alguma falha, né? Então, a gente está sempre trabalhando para melhorar todos os parâmetros de falhas dos nossos mecânicos. Eles não são chamados pessoalmente, como é passado também em reunião, nossos líderes passam para eles as informações, onde é que nós estamos errando e onde é que nós temos que melhorar. Então, isso é muito importante para a gente, esses atendimentos, né? Atendimento à telemetria, alguns motoristas já sabem também, nossos operadores sabem que é um aparelho que hoje veio revolucionando, né, o transporte coletivo, fazendo com que o motorista opere de forma melhor, né, que melhore sua condução e diminua essa quantidade de eventos, ou eventos, podemos dizer também que sejam falhas em uma operação, né? E é aquele aparelhozinho que fica fazendo aquele barulhinho, avisando você, olha, está errando aqui, vamos melhorar. Então, há muitas vezes quando o condutor tem muitos eventos acima do comum, muito grande mesmo, assim, vamos supor que ele não liga para aquele barulhinho, vai fazendo o trabalho dele lá e vai causando um monte de evento, né? E o Bento vai chamar ele aqui, o Bento El, né? Através do
de um processo que o Leandro lá do componente faz. Nesse processo, o Leandro vai passar as informações para o Betuel. Betuel, ó, esse tal condutor aqui está gerando muitos eventos além do normal, né? Ele é chamado e é orientado pelo coordenador da área, né? Então, meus amigos, passar um pouco para vocês aqui sobre o primeiro trimestre, né, da manutenção da nossa área, né? E também queria enfatizar muito que desde do início da pandemia, nós enfrentamos, né, não só nós, como toda a humanidade enfrenta uma dificuldade muito grande, não só financeira, como psicológica, pessoal, sabe? O mundo está mudando e a gente teve que mudar com ele, né? Eu trago-lhes aqui um dos grandes resultados que a manutenção obteve, mesmo diante de toda a dificuldade, toda essa situação que nós vivemos hoje, né? Então foi muita luta, foi muita batalha, sabe? Foi muitas estratégias, muitos processos que foram aprimorados, muitos processos que foram retirados e colocados novos, sabe? Então isso não foi fácil, não foi tão simples, né? E queria enfatizar muito isso, que para chegarmos a esse resultado que nós temos hoje, foi muita batalha mesmo, pessoal. Às vezes as pessoas não entendem que faz uma ordem de serviço aqui e não atende. Eu quero que vocês saibam que a nossa preventiva hoje, ela está funcionando com 50%. Dos 100% que deveríamos fazer, ela só está funcionando metade, até por causa da nossa situação atual que nós vivemos hoje, né? No ano passado, chegamos a ter uma preventiva de 40%, né? E esses 10% a menos é muita coisa para a gente. E às vezes, vamos supor o seguinte, dar um exemplo para vocês aqui. Se a nossa preventiva é 100% delas, né? É 100 carros. Nós estamos atendendo de preventiva 50 carros. Dá um exemplo mais simples para vocês, né? Então, assim, realmente a metade dos carros a gente não está conseguindo fazer uma preventiva 100%, né? Mas mesmo assim, a manutenção criou objetivos chaves, que é o OKR, e o OKR fez uma grande diferença, fazendo com que nossa manutenção trabalhasse naqueles objetivos chaves, que são fazer com que o carro continue rodando, fazer com que o carro continue trabalhando e tentando conseguir nossos clientes lá fora, né? Então, o comparativo aqui de janeiro de 2020 para janeiro de 2021 tem uma diferença de 1.200 quilômetros do Socorro, né? Explicar um pouco para vocês sobre essa quilometragem, né? Essa quilometragem, pessoal, é uma média por carro, né? Qual é essa média por carro, né, Jonathan? O janeiro Socorro do ano passado foi 6.596 quilômetros. Ou seja, a cada 6.596 quilômetros, em média, quebrava um carro na rua. E em janeiro de 2021, nós estamos com 7.798. Um aumento de 1.200 quilômetros a mais, os carros estão rodando, em média, 1.200 quilômetros a mais sem quebrar. E isso é um resultado muito favorável para a manutenção, né? Quero que vocês entendam que é muito favorável mesmo. Então, assim, diante das nossas dificuldades, diante dos nossos problemas, ainda assim, nós superamos a expectativa de um ano para o outro, né? Em fevereiro, nós tivemos um socorro também de uma grande diferença, né, de 6.765 para 7.800, uma diferença de 1.037 quilômetros, né? Então, melhorou bastante, né? Fora o anormal, né? Explicar para vocês um pouco o que é o anormal, que às vezes a gente não entende bastante, né? O socorro é aquele carro que quebra na rua mesmo. O socorro que chega lá na rua, quebra e não tem possibilidade de sair daquele local. Aí o nosso socorrista aqui, mecânico socorrista, vai até o local e atende o carro, tá bom? O anormal é aquele carro que é trocado na rua. Uma falha grave. O carro não está impactado de sair do local. Ele vai, termina a viagem e tal. Aí quando chega no final de linha, o carro é trocado por outro. Isso aí é um recolhimento, vem para a garagem. Ele é considerado um recolhimento anormal, tá bom? No resultado do recolhimento anormal, vocês percebem que a diferença de quilometragem, ela também é alta, né? Tem a diferença aqui do anormal de janeiro, foi 1.102 quilômetros, e o anormal de fevereiro foi 851. Né? Em março também nós tivemos uns bons resultados no anormal. Porém, o socorro, a gente ficou negativo ali, 197, mas analisando esse negativo, ficou menor, mas vamos pensar o seguinte, né? Em março do ano passado, nós tivemos basicamente 40% da nossa frota estava rodando, né? Fora trânsito, fora peso, sabe? Tem uma série de condições que fizessem com que o socorro fosse um pouco mais baixo com relação ao ano passado, né? Esse ano não, esse ano já mudou a trajetória, já estamos melhores, já tem pessoas na rua, já tem trânsito, tem outros fatores que fizeram com que a gente ficasse esse pequeno número negativo, né? Mas já estamos trabalhando para melhorar. Aqui a autonomia, deixa eu explicar para vocês como é que funciona a autonomia, né? A autonomia meta 2,27. O que significa esse 2,27? Né? Explicar melhor para vocês.
é que o carro roda a cada 2 quilômetros e 270 metros, ele gasta 1 litro de combustível. E você percebe que, comparativo com o ano passado, em janeiro de 2027, nós tivemos esse valor. E em janeiro de 2021, nós obtivemos 2,36. O que significa isso aí? A gente rodou 2 km e 360 metros, gastamos com litro de diesel, né? Uma diferença de 0,09. E isso é muito, gente. Se você pegar 0,09, multiplicar em litros, multiplicar em valores, isso é muita grana, né? Só não botei aí. Mas para o nosso patrão, para a nossa empresa, isso é muito bom. Isso é muito bom mesmo. Tá, pessoal? Então, brevemente eu passei para vocês alguns processos da manutenção. Brevemente eu botei alguns resultados para vocês aqui, dar uma olhada, né? Porque nosso tempo é curto. Se for passar cada processo, vai passar muito tempo, sabe? Então, nesse momento agora eu quero abrir para vocês a oportunidade de fazer perguntas, a oportunidade de tirar dúvidas. Claro que se for dúvidas a mais, se for coisas muito prolongadas, vocês podem vir aqui na Eucatu, podem vir na manutenção e tirar dúvida com a gente, tá bom? As portas estão abertas. Vem a pergunta da Ademir, né? Ademir, OKR é uma sigla em inglês, né? Objetivos Key Results, né? Que é objetivos e resultados chaves. Esses objetivos e resultados chaves é basicamente uma ferramenta de trabalho que foi criada há muito tempo atrás, né? Mas que foi usada na Eucatu, né? Objetivos e resultados chaves. Ele pega aquelas metas e as metas que são favoráveis naquele momento de dificuldade, né? Quais são os objetivos chaves que nós temos que trabalhar hoje? Ele não que ele vai deixar de lado as outras metas, mas essa meta específica do OKR, ela vai ser olhada com mais carinho, sabe? Ela vai ter mais carinho e visão em cima dela, tá bom? Tudo certo, Edmir? Compreendeu? Qualquer dúvida, você pode me procurar aqui na manutenção, eu vou aí com você. Você sabe que estou à disposição, meu amigo. Beleza, isso é ótimo. Pessoal, não precisa ficar acanhado, não. Pode fazer perguntas, pode ficar tranquilo. Não tenha medo de perguntar, que às vezes a gente não tem realmente um conhecimento assim sobre a manutenção, porque a gente fica muito aqui dentro, né, muito interno. Mas pode fazer a pergunta abertamente, tá? Tá, pessoal. Então, mais uma vez eu digo para vocês que as portas da manutenção estão abertas para todos, tá? Aqueles que quiserem conhecer nossos processos, quiserem conhecer nosso sistema, como funciona, vão perceber também e vão entender que não é fácil, sabe, a manutenção, não é legal, não é fácil de trabalhar, não é fácil de fazer com que esse coração fique bombeando, sabe? Que eu entendo que a manutenção é o coração da Eucatu, né? Então não é tão simples e é muita batalha mesmo no dia a dia. É um leão que a gente tem que enfrentar todos os dias, que a gente acorda para fazer valer o nosso resultado, né? Baseado nisso, pessoal, vou lhe trazer aqui 3 frases que são muito significativas para mim, né? São 3 frases do William Shakespeare, né? Que eu levo comigo e sempre gosto muito de passar para os demais, né? Ele fala que na vida a gente não pode se comparar com os outros, né? Mas sempre com o melhor que pode ser. E descobre que se leva muito tempo para se tornar a pessoa que quer ser e que o tempo é curto. Descobre também que você pode suportar, que realmente é forte e que pode ir muito mais longe quando se pensar que não se pode mais. Então, muitos momentos que a gente passa na nossa vida, a gente passa por grandes dificuldades, mas você, como pessoa, como ser humano, como profissional, você pode ir muito mais longe do que você pode pensar. Você é muito mais forte do que isso. Então, eu sei que vocês que estão na frente, estão na ponta, que são os nossos operadores, têm muitas dificuldades, têm muitas situações onde você se encontra com problema não só no nosso carro, como com as pessoas que vocês lidam lá fora. Mas vocês são mais fortes que isso. Né? Eu quero que entendam que vocês são grandes profissionais, vocês são muito bons no que fazem e eu gostaria muito de agradecer o trabalho que vocês estão fazendo, tá bom? Muito obrigado, pessoal, por essa live. Muito obrigado por todos, tá bom?
Então é isso, pessoal. Muito obrigada a participação de todos. Mais uma vez reforçando que esse nosso momento da sexta-feira, às 10 horas, é um momento que nós encontramos de transparência para esclarecer para vocês como está sendo o desenvolvimento das nossas áreas, as dificuldades que a gente vem enfrentando e o que nós estamos fazendo para melhorar isso, né? Então, como se torna uma live de um momento de transparência, de esclarecimento, já deixo para vocês convidarem os colegas, né, para que possam participar. Na próxima sexta-feira também nós teremos o setor, a área do financeiro participando com a gente. Nós já temos convidados para essa próxima sexta-feira. E agradeço a participação hoje de todos vocês, agradeço a participação do Jonathan, que sempre está à disposição para trazer esses números a todos nós, tá? Então, uma excelente sexta-feira e um excelente final de semana a todos.